Acredite que as coisas podem mudar do nada. Essa é a mensagem dessa semana, porque gente, já tô pensando nisso faz dias. Tipo assim, tudo pode acontecer do nada. Tudo pode mudar, de repente, num estralo de dedo. Você pode ir na padaria, alguém te encontrar e te dar uma oportunidade de alguma coisa. Sempre tem alguém te observando, sempre. E uma coisa que não tá saindo nada da minha cabeça essa semana é que do nada as coisas podem mudar. Do nada algo diferente pode acontecer. Do nada um milagre pode acontecer. Do nada, quando eu menos espero, alguma coisa acontece. E sempre quando acontece alguma coisa, realmente é do nada, porque você não tá esperando pra aquilo. A gente nunca sabe o que tá por vir. Seja bom, seja ruim, a gente nunca sabe. Então, você sempre tem que ficar com um pensamento positivo, que é do nada que as coisas boas vão mudar, que é do nada que seus sonhos vão acontecer, que é do nada que vai dar certo o que você tá querendo, que é do nada. Obviamente que tem a ação por trás disso, mas se você tá ali fazendo alguma coisa para que aquilo aconteça, se você tá com desejo no seu coração, se você tem a fé, que nem que seja um grão de mostarda, sabe? Bem pequenininha, se você tiver um pouquinho de fé, já conta. Então, se você estiver dentro, fazendo alguma coisa, se estiver em movimento, não deitada na sua cama, chorando, esperando acontecer alguma coisa do nada, aí não vai acontecer mesmo. Mas quando você tá em movimento, quando você tem a sua fé, quando você não para de pensar naquilo um minuto, amor, pode ter certeza que uma hora vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora vai acontecer. E tá muito assim na minha cabeça, no meu coração esses dias, sabe? Que é do nada que as coisas acontecem, que é do nada que pode, sabe, realizar um sonho assim, quando eu menos esperar. Então eu acho muito bom a gente ficar com esse pensamento positivo de que as coisas podem mudar pra melhor do nada. Mesmo que você não tá vendo a frente, sabe? Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. A fé é igual um nublado, assim, ó. Vou contar uma coisa pra vocês, que uma vez eu tava indo pra uma cidade perto da minha aqui, e aí eu peguei e tava indo assim, né? E tava chovendo muito, e eu ia fazer essa tatuagem aqui. Opa! Eu ia fazer essa tatuagem aqui, e tipo assim, é 1h30 da minha cidade. E eu falei, eu vou fazer lá, porque a menina foi muito bem, e na época eu não achava ninguém aqui. E, enfim, gostei dessa tatu dela, e fui até lá em Maringá fazer com ela. Aí, eu peguei e fui, e tipo, tava chovendo muito. Aí eu fui assim mesmo, eu falei, eu não vou parar, eu já marquei o horário, não tem como. Já mandei sinal, não vai ter outra opção, vou ter que ir. Aí, na hora que a gente tava indo, tipo, tava tudo nublado. Aí a pessoa que tava comigo falou assim, meu, vai estar uma chuvona do outro lado, que não sei o que. Eu falei assim, meu, não tem como a gente parar no meio do caminho agora, não tem nada aqui, não tem posto, não tem nada. Então, assim, vamos ter que continuar e não tem outra opção. Aí, minha gente, a gente passou naquela nublação, assim, ó, a gente foi na fé e na coragem. Foi na fé e na coragem. Quando chegou do outro lado, amor, o sol tava tão deslumbrante. Ou seja, a fé é isso, sabe? Você tá tudo nublado na sua frente, você não tá vendo nada, mas você tem que ter fé que lá do outro lado da fumaça vai estar alguma coisa boa te esperando. E se não tiver, você vai assim mesmo, até você chegar e ir pra frente e encontrar, sabe? Passar pelo ruim, vai passar pelo bom, mas eu vou chegar lá. Uma hora eu vou conseguir. E eu queria passar essa mensagem pra vocês, que assim, é do nada que as coisas acontecem, realmente. Quando eu trabalho de garçonete, vendedora, assim, à noite, às vezes, né? Faço um frio, um bico. E, do nada, às vezes, ganho uma gorjeta. É raro, é difícil acontecer, mas acontece. E, tipo assim, do nada, as pessoas vêm me dar, entendeu? Pensando naquilo, eu tô sendo simpática, eu tô fazendo bem o meu serviço, eu tô fazendo alguma coisa. Agora, se eu sou aquela pessoa que fica assim, ó, é capaz dela ganhar também, que tem esse mundo é louco. Mas eu tô em movimento, entendeu? Tava em movimento, tava andando, tava trabalhando, tava com o pensamento da gorjeta. Então, assim, são várias coisinhas que vão se vincular pra isso. Mas você tem que pensar que do nada as coisas podem mudar, que do nada uma chave pode virar, que você pode, do nada você pode ter uma oportunidade, você tem que ir colocando esses pensamentos na sua cabeça. É de repente, gente, que acontece as coisas, é muito de repente. Quando a gente menos imagina, quando a gente menos espera,
acontece. Mas você tem que saber que as coisas, sabe, acontece. Não fica se vitimizando e falando que tá demorando, que não sei o quê, e nananá. Ó, lembrando que todos esses vídeos são uma autocrítica pra mim. Eu faço pra vocês, mas é como se eu estivesse falando pra mim mesma no espelho. Porque é o pensamento que veio comigo nessa semana e eu achei super válido de passar pra frente, porque realmente é algo assim que pode mudar a nossa mente. Você pensar que alguma coisa pode acontecer do nada é você estar treinando a sua mente pra ela acreditar em algo que ela não acreditava, entendeu? Então, eu amo. Gente, falar pra você, sempre que alguma coisa acontece do nada na minha vida, eu sempre tô vivendo o presente. Tipo assim, eu sempre penso que pode acontecer algo de repente, mas eu sempre tô vivendo ali, sabe? Eu tô presente ali. Então, é tudo quando acontece de repente, sabe? Você tem que pensar nisso, igual eu falei, não é assim, tipo, do nada, eu quero isso, vai acontecer. Não, você tá desejando aquilo faz tempo, você tem a fé e você tá em movimento, não tem como acontecer você com coisas paradas, entendeu? Tem que se movimentar, tem que se mexer, fazer alguma coisa, ir atrás, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que criar meio que oportunidade. Às vezes, tem coisas que não, que vem do nada. Mas vamos supor, se eu tô lá curtindo o show, não tô trabalhando, eu ia ganhar gorjeta? Não ia, gente, não ia. O máximo que eu poderia ganhar era a cerveja de alguém, ou bebida, ou alguma coisa do tipo. Mas o dinheiro não, entendeu? Então, eu criei a oportunidade indo trabalhar. Entenderam agora o negócio? Como é que é? Mas enfim, outra coisa. Um dia eu fui num show e, mano, eu falei assim, ai, eu aceito e autorizo. Amor, acho que essas duas palavras são muito importantes pro universo, porque eles realmente me escutaram. E eu aceito e autorizo ganhar bebida, ganhar tudo que eu puder, porque eu não tenho dinheiro pra gastar lá. Gente, e eu falei assim, com uma certeza que eu ia ganhar, sabe? Tipo assim, não tem outra opção, sabe? Não tem outra escolha. É isso e acabou. E aí eu cheguei lá, bem plena. Cheguei lá, o que eu ganhei? Tudo que eu falei, tudo que eu soltei, tudo que eu autorizei, tudo que eu permiti, entendeu? Então, e foi assim, do nada. E de repente alguém quer, não sei o que, quer, sabe? Tipo assim, de repente alguém apareceu. Mas por quê? Porque eu tive o pensamento daquilo e eu aceitei que isso viesse até mim e vivi o presente. Obviamente que eu gastei, mas não foi como se eu, né, fosse gastar muito, porque eu ganhei, mas vivi o presente. Não fiquei esperando alguém me dar. Eu sabia que uma hora ia vir. Não sabia a hora, mas enquanto não viesse, eu fui. Comprei a minha parte, né? Mas enfim, gente, é algo surreal. E eu quero muito vir aqui contar pra vocês a minha próxima experiência, que vai ser do nada. Assim que, tipo, uma coisa que eu tava esperando, mas não naquele momento. E que aconteça, porque eu quero testemunhar pra vocês, que eu acho que é muito mais válido das pessoas entenderem, ou, né, da minha empolgação. Tem muitas coisas na minha vida que aconteceram do nada. Mas assim, agora no momento eu não consigo, né, lembrar de tudo. Mas eu sei que as coisas acontecem de repente. E quando você estiver desanimada, como vocês podem ver nos meus 2 vídeos anteriores, que eu estava, tipo, bem borocochosona, vocês podem pensar nisso, sabe? Tipo, as coisas acontecem do nada, pra cima. Você tem que estar alegre. Ninguém quer que aconteça alguma coisa com alguém que tá triste pra baixo. Sabe? Se ama o dia. Viva o dia, viva o que você tem pra viver, coloca uma música, vai dançar. Não deixa a tristeza nem o desânimo tomar conta de você. Você tem fé, você é tudo, você é poderosa, você é você, amor. Ninguém é você, ninguém pode ser você. Ninguém pode entrar na sua mente, ninguém pode acreditar no que você acredita, ninguém pode ter o seu caráter. Ninguém pode nada de você. Sabe? Não deixa que o pensamento dos outros entre na sua mente. Não tem um porquê. Então, seja delulu, igual o povo fala, né? Assim, viva num país, eu vivo em outro país. Porque se eu vou viver, eu vivo em outro mundo, na verdade, que outro país tá perto. Eu vivo em outro mundo, porque se eu for viver no mundo que todo mundo vive, ó, tô fodida, porque, tipo assim, todo mundo é negativo, a maioria. E, sabe, as pessoas não têm sonhos, as pessoas vivem por viver, sobrevivem, né? Elas não acreditam mais no sonho delas. Eu não sou assim, gente, eu acredito no meu sonho firmemente, sabe? Eu ainda acredito na vida e eu que tô aqui pra viver. Eu não quero só bens materiais que
muita gente que eu conheço só quer bens materiais. Então, assim, pra você que tem seu sonho ainda, que você já se sente velha pra isso, ou que já passou muito tempo que você tá sonhando, não desista. Uma hora, e eu tô falando isso como uma pessoa que não realizou sonhos ainda, né? Obviamente que eu já fiz minha carteira, mas minha carteira não era meu sonho. Era alguma coisa assim que eu sabia que eu ia ter, que tipo assim, de um jeito ou de outro eu ia ter. Só que sonho é quando você vê que é muito longe da sua realidade. Eu tenho muitos sonhos que são muito longe da minha realidade. Tipo assim, ninguém nunca na minha família fez, entendeu? Então é muito longe pra mim. Mas eu sei que um dia eu vou fazer, mas eu não posso desistir. Uma vez eu já desisti dos meus sonhos, gente, juro. E eu me sentia assim tão vazia, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu nasci pra ter propósito na vida. Porque se eu nasci pra não ter nenhum propósito, amor, eu não sou eu. Esse aqui é o meu propósito, um deles, né? Porque, assim, influenciar pessoas. Não que eu queira ser uma influenciadora. Eu nunca quis ser famosa, mas eu sempre quis ser uma influenciadora que ganha bem pra eu poder bancar minhas viagens e minha família. Mas isso aqui que eu tô fazendo, se entrar na cabeça de uma pessoa, amor, eu já tô feliz. Sabe? Eu já tô feliz. Porque é algo, assim, inexplicável pra mim conseguir colocar um pensamento meu no de alguém. Nossa, eu fico lá nas nuvens, entendeu? Então, assim, não desista dos seus sonhos, sabe? Não desista até que ele aconteça. Uma hora ele vai acontecer. Se Deus colocou no seu coração, não tem porquê não acontecer, sabe? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas outro dia vai acontecer. Entendeu? Você tem que acreditar. E eu tô falando nisso com propriedade de quem nunca viu um sonho. E que eu vou voltar aqui pra contar. Ó, gente, esse é o meu filho, que tava falando aqui no fundo. Então, assim, tipo, sabe? Uma hora você tem que saber que o seu sonho vai acontecer. Não tem outro caminho. Não tem. Se você pensa nisso, você sonha com isso faz tempo, sabe? Tipo. Por que não acreditar? Se você acredita que não, comece a acreditar que sim. Comece a acreditar que vai ser do nada, que você vai. Começa a se planejar, começa a fazer coisas que te levam pro caminho desse sonho. Raridade. Entendeu? Então não desista das coisas fácil, não. Pensa que pode ser de repente, que alguém pode dar uma oportunidade, você vai ganhar alguma coisa, que você vai realizar seu sonho, que você vai, sei lá, mano, seja louca e pensa ilusões. Viva iludida, que uma hora a ilusão vai acontecer. Então esse foi o vídeo, gente. Vocês entraram um pouquinho comigo dentro da minha cabeça, entendeu? Então eu espero que tenha entrado no coração de alguém, assim como essa mensagem tá no meu coração há semanas. Todo esse tempo que eu fiquei sem postar aqui, eu precisava vir falar sobre isso. Então é isso. Às vezes pode ser que fique meio confuso, porque eu não sei me expressar muito bem. Depende do momento e do contexto. Mas acho que deu pra entender, assim, mais ou menos. E eu espero muito que tenha entrado no coração de alguém, que tenha, né, alguém tenha escutado, meu ouvido, que eu esqueci a diferença entre os dois, mas acho que é ouvir, né? Alguém tenha me ouvido e entrado no coração. E é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo na bunda e tchau!